ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu me chamo Juliana Simas e hoje vamos bater um papo aí muito legal sobre observação de cetáceos e aves marinhas. Para isso, convidamos Vitória Muraro, que é bióloga, mestra e doutoranda em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande. Também contamos com a presença de Diana Carvalho de Freitas, que é bacharel em Ecologia, mestra em Ambiente, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Semiárido e doutora em Psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As duas fazem parte aí da equipe de pesquisadores do INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul. Meninas, é um prazer recebê-las em nosso podcast. Sejam muito bem-vindas. Oi, gurias, muito obrigada, então, né, Ju, principalmente pelo convite. É um prazer participar do podcast, ainda mais junto com a Diana, que é uma pesquisadora que eu já trabalhei e admiro muito. Acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. Olá a todos que nos ouvem. Estou muito feliz de estar aqui, conversar com vocês, passar esse tempinho com vocês e falar um pouco sobre as minhas experiências na pesquisa com cetáceos, né, esses animais fantásticos que eu sou muito apaixonada. Legal, meninas. Obrigada por receberem aí terem disponibilidade, né, no meio de tantos embarques aí para falar um pouquinho com a gente. Então, para começar, eu gostaria que vocês explicassem aí qual que é a importância da observação de cetáceos e aves marinhas para a pesquisa oceanográfica. Vocês que tiveram embarcadas aí recentemente, né, e que vão embarcar novamente, vocês puderem comentar um pouquinho assim, sobre essa importância. Bom, então, as aves marinhas, né, assim como os cetáceos também, eles ocupam posições muito elevadas na cadeia alimentar. Isso significa que, ao estudarmos esses organismos, nós conseguimos entender melhor o que está acontecendo nos níveis mais baixos desses ecossistemas oceânicos. Então, muitas vezes, alterações na distribuição, na abundância desses organismos, ou até mesmo no seu comportamento, a gente, a partir da avaliação dessas mudanças, a gente consegue avaliar e refletir sobre alterações que podem estar acontecendo, por exemplo, na disponibilidade de alimentos, na condição ambiental e também na ação de impactos que são causados pelas atividades humanas, né? Então, observar essas espécies no mar, a sua distribuição nesses ambientes, nos possibilita obter informações que são muito valiosas sobre o funcionamento do ecossistema como um todo. Exatamente como a Vitória falou, né, os cetáceos eles são considerados espécies sentinelas, né? São sentinelas dos oceanos, porque a presença ou a ausência desses animais em um determinado local vai indicar como está a saúde daquele ambiente. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais fácil para os nossos ouvintes, por exemplo, quando há um derramamento de substâncias tóxicas, como o petróleo, né, no mar, os impactos eles não vão só estar restringidos àquela área do derramamento, né? Vai poder se transpor, né, quilômetros. E a contaminação ela pode causar mortalidade desses organismos de níveis tróficos mais baixos, né, como plâncton, peixes, invertebrados. E aí, esses animais que ocupam esses níveis tróficos mais elevados, né, como o golfinho, né, que é uma espécie topo de cadeia, é, vai diminuir a disponibilidade de alimento e vai fazer com que esses animais procurem outras áreas, né, abandonem aquele ambiente para ir procurar alimento em outras áreas. Então, realmente essas espécies se tornam aí essas sentinelas, esses indicadores de como que tá as condições dos oceanos. Que interessante, né? E, e ainda nesse sentido, meninas, eu queria que vocês comentassem como que são realizados esses monitoramentos em campo, né? Embarcados. Quais são as técnicas, os equipamentos que são utilizados para identificar, registrar, né? E acompanhar esses cetáceos e essas aves marinhas durante as expedições científicas aí de pesquisa. Então, para o monitoramento visual de cetáceos, a gente precisa de alguns equipamentos, né, para realizar esse monitoramento. Um desses equipamentos é o binóculo, porque a gente faz essa procura, né, esse monitoramento, essa busca pelos cetáceos
utilizando nosso olho, né? Mas também, e principalmente a maior parte do tempo, utilizando um binóculo. Mas esse binóculo não seria um binóculo simples, ele é um binóculo que a gente chama de binóculo reticulado, que é como se fosse, ele tivesse uma régua, uma gradação, vários tracinhos, na vertical, e esses tracinhos, eles nos vão dar a ideia de qual a distância do animal que a gente está observando ali do binóculo para o horizonte. E aí depois a gente faz alguns cálculos e consegue descobrir a posição geográfica, né, a coordenada geográfica daquele animal. Um outro equipamento que a gente usa é um ângulo, que chama de angle bird, que ele é um ângulo horizontal, é, que é justamente utilizado para a gente saber qual a direção que aquele animal que a gente está avistando está. É uma outra informação que a gente também utiliza, no nosso monitoramento. A gente também precisa estar, toda a equipe precisa estar com o rádio VHF, porque para o monitoramento de cetáceos, a gente precisa de um observador, pelo menos um observador que fica com esse binóculo que eu comentei, né, e com ângulo, e a gente precisa de um outro pesquisador para estar no computador, em geral, dentro do navio, porque no computador a gente vai estar logado num software que chama WinCruise. Esse software ele vai estar conectado a um GPS, pegando, né, todas as coordenadas geográficas durante a navegação. Então, o rádio VHF ele vai servir para ter a comunicação entre o observador e o anotador, que a gente chama, né? Então, só recapitulando, o binóculo reticulado, o ângulo, né, o angle bird, o rádio VHF e o computador com o encruz são os principais instrumentos que a gente usa, além de câmeras fotográficas para a gente conseguir fotografar os animais quando a gente faz as avistagens. Então, no Perfeito. caso das aves marinhas, a gente utiliza também o binóculo e a câmera. Nosso binóculo, na verdade, acaba sendo convencional, não é o reticulado, como no caso dos cetáceos. E a câmera fotográfica que nos possibilita fazer o registro dos animais que nós observamos, né? E uma coisa que tem em comum entre as observações, tanto das aves quanto dos cetáceos, é que a gente permanece do lado de fora da embarcação, né? Geralmente no ponto mais alto que nós conseguimos acessar, monitorando os animais ao longo de todo o dia. Então, essas observações, elas acontecem enquanto houver luz natural, né, para a gente conseguir visualizar os indivíduos, e também em boas condições de visibilidade. E essas observações, elas são feitas durante todos os dias de navegação. Então, é um trabalho bastante intenso que soma muitas horas de esforço amostral, porque, na verdade, a gente não para, né? Durante todos os dias, né? Cruzeiros bastante longos também que a gente participa, a gente faz essas observações sempre que as condições ambientais possibilitarem também. E durante essa navegação, nós registramos, então, né, a presença das aves que nós visualizamos, identificamos as espécies e contabilizamos esses indivíduos. Além de coletar outras informações que são importantes, como, por exemplo, a latitude e a longitude, condição do mar, condição do vento, e também a velocidade do navio, velocidade do vento, entre outras variáveis ambientais. E depois a gente anota, né, todas essas informações e tudo isso compõe o nosso banco de dados referente à observação da avifauna nesses cruzeiros. E meninas, vocês participaram aí recentemente dos cruzeiros sinóticos, né, organizados, desculpem, pelo NCT da Biodiversidade da Amazônia Azul. Então teve o ano passado, né, 2025, esse ano também acabou de acontecer na região sul, onde vocês participaram. E eu queria que vocês comentassem quais espécies foram observadas nessa região, né, onde vocês atuaram, e quais características tornam essas espécies interessantes para a pesquisa de vocês. Isso, a gente participou agora do cruzeiro, né? E, bom, no caso das aves marinhas, nós registramos 19 espécies de aves marinhas, totalizando um pouco mais de 1.000 indivíduos observados e contabilizados durante a nossa navegação ao longo desses 10 dias, né? Fomos muito sortudos com dias de mar muito bons, então a gente conseguiu também trabalhar bastante. As espécies mais abundantes foram o albatroz, sobrancelha e a pardela.
E essas espécies, elas são particularmente interessantes porque, na verdade, elas se reproduzem em ilhas espalhadas ao redor do mundo, mas principalmente ilhas subantárticas. Então, são ilhas que estão a centenas ou até mesmo milhares de distância do litoral do Rio Grande do Sul, onde nós estávamos navegando e observamos esses animais. Bom, com o fim da temporada reprodutiva, essas aves, elas realizam grandes deslocamentos no mar, em busca principalmente de alimento e também de condições mais amenas para o período de invernagem. E assim elas se espalham por diferentes bacias oceânicas, chegando inclusive no litoral do Brasil, né, onde nós avistamos elas durante a nossa navegação. E além dessas espécies que vêm de tão longe e utilizam a nossa costa, nós também observamos espécies que estão classificadas em algum grau de ameaça global, o que reforça a importância do nosso litoral, né, para esses animais que estão passando aí por ameaças à sua conservação, correndo algum risco de extinção. Eu, na verdade, participei do cruzeiro do ano passado na região norte, né? O cruzeiro do INCT na região nordeste, perdão. E eu irei embarcar novamente na próxima semana, inclusive, dia 10, no próximo cruzeiro da região Nordeste também, né, que está sendo entre os estados de Alagoas e Sergipe, próximo à desembocadura do Rio São Francisco. No cruzeiro do ano passado, a espécie que a gente mais fez avistagem, foram 20 avistagens, foi da baleia jubarte. E o que é interessante sobre as avistagens da baleia jubarte é que essa espécie no passado experimentou uma diminuição no seu número populacional por causa da caça, né? E após as leis proibitórias de caça, a lei moratória da caça, e com os projetos de conservação, a gente consegue perceber um aumento, um crescimento populacional para essa espécie de baleia, né, que é a baleia jubarte, que infelizmente ainda não tem sido visto, né, observado para outras espécies de baleia. Então, a avistagem mais frequente de baleia jubarte, tanto no Nordeste como no Norte também, é muito animador, porque nos faz ter mais certeza, né, que realmente a aplicação da lei e projetos de conservação conseguem, né, com que as populações consigam se recuperar de drásticos perdas, né? Digamos assim. Interessante, Diana. E já pegando o gancho, né, dessa sua resposta, eu queria que vocês comentassem aí, com base nas pesquisas, né, nessas observações realizadas, quais são as principais ameaças que os cetáceos e as aves marinhas enfrentam atualmente e como a sociedade pode contribuir para essa conservação? Você comentou aí, né, sobre as leis, a proibição à caça, que foi uma grande vitória, né? E a sociedade, né, o público aí que nos ouve, que gostaria de saber como que faz para contribuir, né? Ou pelo menos para não aumentar aí as ameaças a essas espécies. Então, as principais ameaças que os cetáceos enfrentam atualmente são algumas. Eu vou citar apenas algumas aqui: a captura acidental, né, em redes de pesca, colisão com embarcações, tanto embarcações pesqueiras quanto embarcação de turismo, poluição química, o aumento do ruído aquático que é gerado por essas embarcações, né? Os cetáceos, eles se comunicam por meio do som. Então, um ruído antropogênico no ambiente faz com que esses animais não consigam se comunicar, não consigam capturar presas, né? Não consigam ter uma percepção do ambiente, porque tudo isso eles fazem através do som. Além de mudanças climáticas também, né? Que a gente pode citar como ameaça para esses animais. E o que a sociedade pode fazer, né? Para tentar contribuir para a conservação desses animais e diminuir esses impactos, eu vou citar algumas aqui, mas eu acredito que a principal ação deve ser realmente na disseminação de informações científicas confiáveis
e educação ambiental de adultos, mas também, principalmente, de crianças. Então, os pais educando seus filhos, porque quando os pequenos eles têm acesso a essas informações, eles crescem como multiplicadores, né? Então, eu acredito que a educação ambiental e o compartilhamento de informações confiáveis, né, é muito importante, além de, né, as ações que a gente deve fazer no nosso dia a dia, né? Um descarte adequado de resíduos para que esses resíduos não cheguem, no ambiente aquático, apoiar práticas pesqueiras sustentáveis, isso é muito importante também, e também valorizar, as áreas marinhas protegidas que já existem, como também a criação de novas áreas marinhas protegidas para conseguir proteger, né, essas espécies que são extremamente importantes para os ecossistemas marinhos. Sim, da mesma forma que os cetáceos, né, como a Diana comentou, as aves marinhas também sofrem uma série de impactos, tanto em terra, onde esses animais se reproduzem, como no mar. Então, algumas das principais ameaças é a pesca acidental, também a poluição e as mudanças climáticas. Então, muitas espécies acabam interagindo com anzóis ou com redes de pesca no momento de buscar por alimento, podendo então serem capturadas. A ingestão de plástico, por exemplo, compromete a saúde desses animais, assim como a contaminação por outras substâncias tóxicas e as mudanças climáticas que afetam toda a dinâmica do ecossistema marinho também impactam esses organismos, por exemplo, com alteração na disponibilidade das suas presas. É, quanto às ações que a gente pode tomar quanto sociedade para a conservação desses animais, adotar hábitos mais sustentáveis, trabalhar na redução de resíduos que são gerados por nós, também buscar por medidas de políticas públicas, né, ou solicitar, demandar isso para os nossos governos também, né, essas políticas públicas e também fiscalizações em diferentes níveis, em diferentes meios, o conhecimento, então, tanto para os adultos como para as crianças, como a Diana mencionou, e apoiar iniciativas de pesquisa que são importantes também para a conservação desses animais, né? A gente, como cientista, como pesquisadoras, a gente sabe como é importante esse incentivo e essa busca, essa valorização do nosso trabalho, na verdade, porque o conhecimento científico ele acaba sendo muito relevante para fins de conservação, dentre outros, né? Porque entender, por exemplo, no caso das aves, mas também dos cetáceos, onde esses animais estão, como que eles se distribuem e usam o espaço marinho, quais ameaças eles enfrentam nesses diferentes locais, isso é muito importante, na verdade, é fundamental para desenvolver estratégias que sejam eficazes para a conservação desses grupos. Obrigada, meninas. A divulgação científica aí, eu acho que também exerce um papel crucial, né, nisso que vocês estão comentando, porque a gente consegue, a gente busca, na verdade, né, diminuir essa distância entre a ciência e a sociedade e fazer essa disseminação de informação, de educação ambiental, de conscientização, né? Teve recentemente a São Paulo Ocean Week, e aí eram tantas e tantas crianças, excursões aí de escolas, e o encantamento das crianças mesmo com os animais marinhos, né? Então, eu acho que esse encantamento cativa as crianças, né? Cria uma conexão e aí passa a ter sentido para eles a conservação, né? Isso é muito importante, realmente. E falando também, vocês citaram aí a importância da criação de áreas marinhas protegidas, né? A gente acabou de gravar um podcast com o Eduardo Sec falando sobre a criação do Parque Nacional do Albardão, que foi uma grande conquista aí. Vale a pena o ouvinte acessar esse episódio e ouvir. É uma grande conquista aí para o Brasil, né? E para a proteção da, dos animais marinhos. E meninas, para finalizar, eu gostaria que vocês comentassem um pouco aí se existe alguma experiência marcante na vida de vocês, ou um encontro com cetáceos, aves marinhas que tenha deixado uma impressão especial aí na trajetória de vocês. Bom, estar no mar, né, ainda mais nesse papel de observadora, sempre nos proporciona muitos momentos especiais,
porque a gente está constantemente atento ao ambiente ao nosso redor, né? Então, cada dia de navegação e de observação é sempre uma nova possibilidade de ver algo único, né? De presenciar alguma coisa incrível acontecendo. E já que nós estamos falando dos cruzeiros sinóticos, um momento que me marcou bastante aconteceu justamente no nosso último dia de navegação, no embarque que nós realizamos agora aqui na região sul, no Ciências do Mar 1. A gente observou uma intensa interação entre as aves marinhas e os cetáceos. Aves e cetáceos, eles frequentemente compartilham áreas de alimentação. E ver essa cena acontecendo é sempre muito impressionante, né? Porque eu costumo dizer que é um encontro de gigantes. Então, nós temos, de um lado, os gigantes do ar, os grandes albatrozes e outras aves marinhas, e do outro lado, os gigantes do mar, né, representados nesse caso pelos cetáceos, as cachalotes, que eram os indivíduos que estavam ali presentes também num grupo muito grande. Então, ver as aves voando, pousando, buscando por alimento, junto com os cetáceos, né, as cachalotes, emergindo para respirar, os seus borrifos, inclusive saltos, tudo isso acontecendo junto, grupos muito grandes, né, e todo mundo da tripulação sempre muito atento, observando e admirando essa cena, isso sempre me marca muito. Então, foi um presente para fechar o fim desse cruzeiro, no nosso último dia, essa avistagem que foi muito legal e que com certeza é algo que marcou não só a mim, mas todo mundo que teve a oportunidade de presenciar esse momento. Nossa, a Vitória descrevendo essa avistagem me dá muita vontade de ter visto também. E assim, cada avistagem, ela é única, porque você está vendo, às vezes, o mesmo animal que você já viu outra vez, mas ele está um comportamento diferente, ou o tamanho do grupo é diferente. Então, cada avistagem proporciona uma coisa única, né? Mas eu pensei aqui em duas experiências que para mim foram marcantes durante todo a minha trajetória como pesquisadora, né? A primeira foi quando eu vi uma baleia jubarte pela primeira vez, que é um animal muito grande, né? E a gente estava numa embarcação pequena, então parecia que o animal ele era maior do que a embarcação que a gente estava, né? Então a gente viu o animal subindo várias vezes para respirar, então foi um momento muito emocionante para mim, né? De poder ver esse animal pela primeira vez, foi muito incrível. E a segunda experiência, que para mim foi muito marcante, foi a primeira vez que eu fiz a minha avistagem, né? Porque eu já tinha estado como observadora, né? Vi animais, vi golfinhos, mas outra pessoa fez a avistagem e eu fui depois para ajudar a fotografar. Mas a primeira vez que eu falei no rádio, a avistagem, que eu fiz aquela avistagem, para mim foi muito, muito marcante, foi muito especial. E a gente viu um grupo de golfinhos pintados pantropicais, um pouco acima de Fernando de Noronha. Não foi no cruzeiro do INCT, mas foi a primeira vez que eu gritei avistagem. Isso para mim foi muito marcante. Eu posso imaginar, posso imaginar. Estar presente numa cena dessa, nesse contexto, né, em meio à natureza, deve ser realmente muito emocionante. Que privilégio de vocês, né, estarem ali à frente da pesquisa, gritando a avistagem, observando, tirando as fotos, fazendo os registros, né? E muito além dos registros é o que fica, né, na memória, assim, muito legal. Eu até me emociono. Obrigada, meninas. Além, né, de agradecer aí a participação de vocês aqui hoje, que foi uma grande honra, um prazer ouvi-las falando sobre a observação dos cetáceos e das aves marinhas, de espécies tão importantes, né? E muitas delas, inclusive, já ameaçadas aí de extinção. E agradecê-las também, em nome do NCT, por tantos registros, né, que a gente consegue compartilhar com a sociedade, colocar nas nossas redes sociais, que nem a cachalote albina, né, que foi avistada agora no sul. Muito legal. Então, foi um prazer conversar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, esse momento de troca com vocês, esperando os próximos agora. Com certeza, terão próximos episódios aí.
Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui e contribuir um pouquinho com a divulgação da ciência, né, e do conhecimento sobre os oceanos e sobre esses animais fantásticos que habitam nesse oceano. Obrigada, meninas. E voltamos em breve com mais um episódio do Bio Amazônia Azul.